Olha só, minha gente, eu já estou aqui com a Alessandra Farias. Muito obrigado por ter aceito o convite. E a Alessandra, é o seguinte, Alessandra, quando nós estávamos ali debatendo a nossa pauta, você consegue ressignificar traumas. É isso. E aí me bateu essa curiosidade, porque eu acho que quando a gente fala de trauma, a gente traz aí toda uma história, toda uma caminhada, né? Existem pessoas que hoje em dia são doentes mesmo, né? Nessa questão é a ansiedade, é a depressão, são vidas atribuladas e aí às vezes nem sabem o porquê, mas é justamente por isso, por conta dos traumas. E aí a gente conseguir tirar o trauma daquele local ruim e transformar ele em algo que vai fazer a gente ter uma nova percepção é algo complicado. Então assim, se apresente, fale pra gente como é que isso funciona. Eu sou a Alessandra Farias, sou psicóloga, né? Como psicólogos, a gente tenta ajudar o paciente a superar esses traumas, a ressignificar essas histórias, né? Então, ao longo da minha trajetória, eu vim me especializando, vim me formando, e hoje eu trabalho com a técnica, uma abordagem chamada terapia EMDR, que é uma abordagem que foca justamente esse, a gente chama reprocessamento, mas é esse mesmo sentido da ressignificar as memórias traumáticas, justamente para que o paciente ele consiga lidar de uma forma mais saudável, mais fortalecida diante de situações que aconteceram, traumáticas, situações difíceis, mas que sim, a gente, como profissional de saúde, da saúde mental, a gente vai oferecer um tratamento que realmente seja eficaz, que ele realmente consiga ressignificar essas experiências dolorosas da vida que por algum motivo ele tenha passado. É aquela questão realmente de se fazer forte diante daquela dificuldade que no caso já passou, né? É poder olhar realmente para aquele problema e falar, eu superei, tá tudo certo, é mais ou menos esse o caminho? Excelente você tocar nesse assunto, porque assim, a gente trabalha muito com o conceito da vulnerabilidade, no sentido de que primeiro a gente precisa se permitir ser vulnerável, porque reconhecer nossas fragilidades, para assim buscar os recursos, buscar as forças, né? E entendendo que sempre vão ser mais de um recurso. Pessoas, trabalho, lazer, atividade física, uma rotina organizada que inclua sono, horário de sono, alimentação, enfim, coisas que a gente gosta. Então, a gente sim precisa se reconhecer vulnerável para buscar, né, os recursos, os suportes que a gente precisa para enfrentar algumas dificuldades que a vida vai lançar, né? A vida vai nos apresentar. É para saber em que local você realmente apresenta aquela fraqueza, para saber como você vai defender ela, né? Isso. Porque existem muitas pessoas que às vezes elas se mantêm fortes demais, realmente ficam realmente naquela perspectiva de estar sempre ali, tá tudo certo, tá tudo bem, e aí acaba que algumas coisas vão machucando e a pessoa vai se fazendo de forte, sendo que uma hora a conta chega. E aí, por isso que é tão importante. Eu acho que hoje em dia a psicologia clínica, né, você fazer uma terapia é algo que até está mais conhecido, está sendo mais buscado. Mas a gente se reconhecer que tem uma vulnerabilidade, que tem algo que não está legal e que eu posso buscar ajuda, isso é o primeiro passo. E aí, na terapia, a gente vai ajudar o paciente a buscar outros recursos, a buscar outras formas para voltar a se fortalecer, porque assim, a gente busca essa força que você estava falando no início, né? A gente quer essa força de volta. E às vezes os traumas, as experiências difíceis da vida faz com que a gente se enfraqueça, né? E aí a gente tem que resgatar isso e ressignificar essas experiências que a gente precisa. Alessandra, tem um ponto que assim, eu sempre falo com os profissionais que passam por aqui, que também a pessoa precisa querer, né? Porque, assim, existe você como profissional, mas existe também aquela pessoa que ela precisa parar, às vezes, de romantizar aquela situação. Nossa, eu estou sofrendo, mas é por isso e por isso. Para com esse teu sofrimento e começa realmente a querer dar essa volta por cima, porque existe também essa força de vontade da pessoa em procurar ajuda e querer ser ajudado. Eu passo muitas pessoas por você, assim, que você vê que cara, tu também precisa querer, não adianta só falar coisas bonitas ou ir lá dentro da sua cabeça, mas a pessoa também precisa dar esse primeiro passo. Sim, a gente tem um conceito que a gente chama, são as defesas internas, né? Às vezes é muito difícil para uma pessoa querer ajuda, querer melhorar. E esse querer tem várias nuances aí. Primeiro, a gente identifica nas histórias que a gente escuta, que existe uma história pregressa de que eu aprendi a ser forte, a não buscar ajuda. E isso, às vezes, é um gargalo que a gente vai precisar cuidar com carinho na terapia. Porque é como se a pessoa
Reconhecer que tem que mudar algo ou pedir ajuda é um sinal de fraqueza, né? Como a gente estava falando agora há pouco. Então, algumas histórias que a pessoa aprendeu, que tem que ser forte, isso vai ter que ser ressignificado primeiro, né? Que ela sim, ela pode reconhecer que precisa mudar, precisa melhorar e precisa de ajuda que sozinha ela não consegue. Menina, sabe um negócio que eu acho assim, de dizer, né? Isso a gente vem aprendendo, né? Eu já escutei bastante. Tá tudo bem e não tá tudo bem. Aí, eu acho isso de uma certa forma errado, porque, a pessoa tem um dia ruim. Não, tá tudo bem, não tá tudo bem. Tem um segundo dia ruim. Não, tá tudo bem, não tá tudo bem. E aí, quando a pessoa menos espera, quando a pessoa menos vai ali se tocar, ela já tem uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, uma vida achando nesse negócio de tá tudo bem e não tá tudo bem. Não, não tá... Assim, até que ponto realmente tá tudo bem e não tá tudo bem? É porque não pode ser o ponto de chegada, tá tudo bem, não está tudo bem. É o ponto de partida. A gente primeiro acolhe. Tudo bem, eu não tenho que estar bem sempre, né? Sempre. Então eu acolho, eu reconheço que não estou bem, está tudo bem. E a partir disso, isso tem que me dar força para buscar ficar um pouco melhor a cada dia e buscar, e buscar, e buscar. Então, é realmente assim, a gente não pode ver isso como o final, é só o começo, é o ponto de partida. Porque existem essas pessoas, né, como eu falei, que ficam romantizando às vezes, né, sem nem perceber, né, no seu consultório. Assim, hoje em dia, qual é a faixa etária que você mais percebe? Porque é o que eu falei também, existem muitas pessoas que acham que é besteira essa juventude de hoje está tão adoecida, né? Porque hoje em dia a gente já vê jovens por aí falando, não, tô com depressão, tô com ansiedade, traumas, isso e aquilo outro e tudo mais, mas se tem algum problema ele precisa ser tratado, ele precisa ser abraçado com carinho, isso é fato. Mas assim, hoje em dia você percebe que essa ressignificação ela vem acontecendo mais. A gente acha que é mimimi, mas na verdade tem muito desafio. Tem uma bomba hormonal acontecendo, tem as questões sociais, tem questão de estudo. E eu acho que tem sido válido os adolescentes terem acesso à terapia de uma forma mais precoce, né? Mas também a gente vê que às vezes a pessoa está ali lá na faixa dos seus 40, 50 anos, com alguma crise, né, ou profissional ou conjugal, isso também leva a buscar terapia. Então, são diversas faixas etárias por motivos diversos que fazem Essa questão buscar. 40 mais, 30 mais, né? É uma galera que tem aquela rotina já, que às vezes não consegue ter tempo de buscar uma terapia, e é por isso que já vem adoecendo cada vez mais, né? Porque não conseguem pedir ajuda de uma forma clara, né? Às vezes consegue ir numa terapia aqui, no próximo mês já não tem mais tempo, na próxima semana não tem mais tempo, e isso também vai prejudicando muito, né? Isso, porque encaixar um autocuidado na sua rotina é um desafio gigante. É um desafio colocar um autocuidado na rotina, mas não é um desafio colocar tanto problema. Né? Às vezes a gente fica nessa assim de realmente acorda, já faz tudo no automático e esquece justamente desse autocuidado. E se você tem esse tempo para poder colocar problema, por que você também não pode abrir um espaço? Não quero saber, vai ter sim esse momento que ele é meu. Né? E às vezes esse momento, às vezes é comendo algo que gosta, né? Às vezes realmente é tendo aquele momento de lazer.